Não vou conseguir ver a novela, hein? Não vou ter que ver no Globoplay depois da novela. Fala isso pra você, vai lá no Globoplay. No Globoplay. No Globoplay. No Globoplay. No Globoplay e depois assiste. Porque já tem jogo das 7h30 da noite, aí já vai emendar, né? Com a hora da novela, não vai dar. Ó, 7h30 da noite tem Fluminense e Palmeiras. Atlético Mineiro e Paraná às 9 da noite. Santos e Flamengo às 9h45. Corinthians e Cruzeiro às 9h45. Então tem um jogo atrás do outro, não vai ter como ver a novela antes da meia-noite, porque depois tem a troca de passes. Né? Você vai ter que abrir a telinha também para acompanhar a Sul-Americana e Brasileirão ao mesmo tempo. Também tem a Sul-Americana antes com transmissão. Aquela transmissão em duas telas. LDU e Vasco com transmissão do Sport TV a partir das 6 horas. É isso? Olha lá. A partir das 6h15 você acompanha a LDU e Vasco aqui com transmissão do Sport TV. Então começa com a LDU e Vasco. É uma rodada realmente muito bacana. Adoro futebol. Quem adora futebol também é o Aliati. Nosso Aliati está lá em São Paulo. E primeiro, falar dessa venda do Militão. Olha, a todo momento eu fico aqui atualizando para saber se alguém mais foi vendido. Né? E vai ser assim até setembro. A gente viu, né, Aliati, que a janela não fecha nunca. Fecha uma janela aqui, abre outra ali e ela não fecha nunca. O Militão foi negociado com o Porto. Mas ele vai imediatamente para Portugal, joga ainda pelo São Paulo. Como é que fica a situação do Militão? Bom dia, Aliati. Bom dia, Sereto. Bom dia, Camila. Bom dia, Marvio. Bom dia a todos que nos assistem. O São Paulo conseguiu fazer algumas exigências na negociação. Perdeu efetivamente o Militão, foi negociado, mas o São Paulo conseguiu pelo menos fazer com que ele fique por mais 4 jogos no Morumbi. Ou seja, ele fica até o início de agosto no São Paulo, consegue jogar por mais alguns jogos, justamente no período em que o São Paulo faz a parte final da preparação do Bruno Pérez, que veio para o São Paulo justamente, o São Paulo já sabia, o São Paulo já sentia que perderia esse jogador, né, que perderia o Militão. Então já tratou de repor, trouxe o Bruno Pérez e com esses 4 jogos a mais que o Militão poderá fazer pelo São Paulo, o Bruno Pérez conseguirá fazer a parte final de sua readaptação, ficar em forma fisicamente. E o São Paulo já sentia que perderia esse jogador, né, que perderia o Militão. Então já tratou de repor, trouxe o Bruno Pérez e com esses 4 jogos a mais que o Militão poderá fazer pelo São Paulo, o Bruno Pérez conseguirá fazer a parte final de sua readaptação, ficar em forma fisicamente, ficar pronto para jogar. Então o São Paulo ali na negociação conseguiu fazer uma ou outra exigência. Outra conquista do São Paulo na negociação foi de que numa futura venda do Militão para outros clubes, a gente sabe que o mercado português, ele compra do Brasil e ele é muito bom em revender para outras ligas. Numa futura venda o São Paulo terá 10%, então é um dinheiro que futuramente o São Paulo poderá ter, mas era difícil segurar o jogador, ele queria ir, ele se dedicava, ele jogava bem, ele era bastante profissional no São Paulo, mas ele deixava claro que queria ir, e o São Paulo não conseguiu manter esse jogador. É uma revelação do clube. Na minha opinião, o São Paulo perde ali um dos 2 ou 3 melhores jogadores do time. Eu gosto muito desse jogador. É até interessante, ele surge ano passado, há uma dúvida se ele é volante, se ele é zagueiro, ele acaba se firmando como lateral, né? Jogos deste ano já fez 32, em metade deste ano ele já fez 32 jogos, 10 a mais do que no ano passado, quando ele estreou lá em maio no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Acho um jogador muito interessante, acho uma grande perda para o São Paulo, mas a gente entende também as necessidades financeiras dos clubes brasileiros, especialmente quando elas são casadas com o desejo de um jogador de ir embora, né? Nesse caso, o São Paulo não tinha muito o que fazer, a não ser que fizesse bem lá atrás, né? E aí não dava para saber se o Militão seria esse jogador todo que acabou sendo. Porque o São Paulo tentou a renovação de contrato com o jogador e o jogador não quis renovar o contrato, justamente porque ele queria ser negociado nessa janela. Então o peso da vontade do jogador ele é muito grande, né? Tem hora que não tem jeito. Se no futebol internacional, se nem o Liverpool segura o Felipe Coutinho querendo ir pro Barcelona, que no futebol brasileiro a gente tem menos condições ainda de segurar um jogador quando ele quer se transferir. Mas entendo também que era uma incógnita o Militão. O Aliati destacou bem quando ele surgiu e acho que teve mais chances, mais sequência com o Dorival. Era um jogador, era um volante, era um jogador de defesa que ele apostou ali na lateral direita, até numa aposta quando tinha uma opção ali que era o Bruno, que era um jogador contratado da posição, e ele prefere um jovem ali formado em Cotia, mas que jogaria improvisado e se firmou. Então, assim, é difícil você ter uma previsão quando você ainda improvisa um jogador de que daqui a 1, 2 anos ele vai ser um dos principais jogadores do time. Mas o que me impressiona é o profissionalismo, assim, a percepção de carreira que um jogador de defesa tem ao reparar que aos 20 anos ele pode ser negociado já numa janela. E aí ele abre mão
de uma renovação de contratos. Para mim, é muito sintomático dos rumos que o futebol está tendo. Olha só, o Fluminense pega o Palmeiras hoje. O Pedro tem sido um dos grandes destaques do campeonato. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, ao lado do Roger Guedes. Mas o Roger Guedes já foi embora, então o Pedro é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E ele fala de onde vem essa inspiração para a camisa 9. Abre aspas. São grandes jogadores que me ensinaram muito no dia a dia. Mas eu acho que cada um tem as suas características, né? O Fred me ensinou muito a movimentação dele dentro da área, finalização. O domínio dele de fazer o pivô também é muito bom. O Dourado eu aprendi muito com ele no dia a dia também. Mas cada um com a sua característica, né, dentro de campo. Eu tenho o prazer imenso de ter trabalhado com esses dois grandes amigos e grandes jogadores. Tem o Ibrahimovic, né? Um cara que sempre foi meu espelho desde a base. Eu acompanho os jogos dele, ainda mais pelo tamanho dele e pela técnica que ele tem. É um cara que é excepcional de centroavante. Bom, ele citou jogadores de níveis bem diferentes, né? O Henrique Dourado, embora todos joguem com a camisa 9. Henrique Dourado, o Fred e o Ibrahimovic. E é uma posição que a gente não... que o Brasil não está mais produzindo. O centroavante de área. Embora o Pedro também saia da área, mas é um jogador que está botando a bola para dentro. É bem centroavante, mas de toda maneira acho até legal um jovem da idade dele ter citado um dos principais centroavantes da história do futebol brasileiro, claro, que é o Fred, né? Porque normalmente a gente só vê referências internacionais. Ele falou do Ibrahimovic, mas achei legal que, tudo bem, ele trabalhou com o Fred, né? Ele começou a ser utilizado nos profissionais quando o Fred ainda estava no Fluminense. Mas é legal que ele pelo menos cite aí um jogador brasileiro como referência, porque para ele... Talvez não sei se pro Pedro, o Ronaldo, ele assistiu muito, assim, o Ronaldo Fenômeno. Acho que talvez fosse muito jovem, né? Mas acho que a gente pode aceitar tranquilamente que o Fred foi um dos grandes centroavantes que ele teve. Com certeza. E, na minha opinião, é o maior jogador da história do Fluminense. O Fred? O Fred. O maior jogador da história do Fluminense, para mim, disparado pelo volume de conquistas, regularidade de apresentação, para mim é o Fred. Do lado do Palmeiras, o Everton vai ganhar uma sequência como goleiro titular do Palmeiras. Aliás, quando foi contratado, o Everton foi contratado para ser o titular. Agora parece que ganhou realmente a posição. Abre aspas para o goleiro palmeirense. O Jailson campeão brasileiro, o Praz campeão da Copa do Brasil, atuando, né? Esses caras que têm história aqui e você agora também, né, como titular e olhando esses dois no banco. Acho que isso me motiva, né? E principalmente de saber que eu não posso dar mole, né? Então, acho que a concorrência ela é muito grande dentro do começo. A gente faz escolhas na vida que às vezes a gente ganha de um lado e muitas vezes talvez perde do outro. O fato de eu estar lá no Atlético também não me dava garantia 100% que eu ia estar na Copa ou que eu ia estar na seleção, né? A partir do momento que veio a oportunidade de estar no Palmeiras, né, não pode se perder uma oportunidade nessa. O fato hoje de eu estar jogando, né, óbvio que eu vou criar esperança de novo, de poder vestir a camisa da seleção, de poder, né, tá bem aqui, me firmar aqui, que essa é a primeira etapa, esse é o primeiro momento, e depois poder, né, começar a sonhar com seleção outra vez. O Aliati, ontem você falava sobre isso, hoje vai ser o reencontro, né, ou o confronto do Gustavo Scarpa contra o Fluminense. O Gustavo Scarpa que está liberado provisoriamente para jogar pelo Palmeiras. Eu lembrava, Cireto, hoje de manhã, do Lucas Lima jogando contra o Santos no clássico de uma semana atrás, né? Quanto ele foi vaiado no Pacaembu. E certamente acontecerá com o Gustavo Scarpa, né? Porque foi uma situação também bastante traumática. Ele sai do Fluminense por uma questão jurídica ali, vai à justiça contra o clube. O Palmeiras o recebe. O Fluminense consegue reverter a situação, pelo menos momentaneamente, na justiça, a ponto de o jogador ficar 4 meses sem disputar partidas oficiais. Ficou entre março e julho sem disputar jogos oficiais. Disputou aí umas partidas nessa excursão que o Palmeiras fez na América Central e agora ele está liberado para jogar profissionalmente, jogar partidas de competições oficiais. Certamente será bastante vaiado hoje no Maracanã. Por causa de todo esse imbróglio, ele tem só 10 jogos oficiais pelo Palmeiras. Só fez 2 gols, 10 jogos e 2 gols. É uma trajetória ainda bastante curta e tumultuada justamente por causa dessas brigas políticas. E agora esse novo episódio... políticas não, essas brigas jurídicas. E agora esse novo episódio do primeiro reencontro dele, a primeira partida dele contra o Fluminense.
Certamente será vaiado, e é lamentável como ele saiu mal do Fluminense, né? O Gustavo Scarpa, com a camisa do Fluminense, fez 151 jogos. 26 tem uma história com a camisa do Fluminense. Não era para ter saído tão mal do jeito que saiu. Com o Palmeiras, como disse o Aliati, ele tem apenas 10 jogos e 2 gols. E consegue jogar provisoriamente, né, com habeas corpus, uma liminar, sei lá como se chama esse termo jurídico. Mas saiu muito mal do Fluminense. Agora, é um jogador... Habeas corpus é quando o cara tá preso. Não, mas foi de fato. Nesse caso, de fato, nesse caso, de fato, foi... Deixa eu guardar minha ignorância jurídica. Foi utilizado um habeas corpus. Não é comum, mas foi um habeas corpus no Superior Tribunal do Trabalho. Exatamente. E Cereto... Pois não, Aliati? Essa situação está em andamento ainda. Não é certo que ele vá conseguir permanecer como jogador do Palmeiras. A situação não está resolvida judicialmente, mas o Palmeiras, depois desse último episódio, depois que vai conseguir ter o jogador definitivamente, de que quando a situação jurídica quando terminar todo esse rolo jurídico, ele vai ser jogador do Palmeiras. O Palmeiras ficou mais otimista depois dessa última decisão. O termo jurídico, nesse caso específico do Scarpa, também é habeas corpus. Agora, por que habeas corpus? Aí só perguntando para um advogado. Nem vou tentar. Porque eu também não vou tentar explicar aqui. Tem duas situações aí. Uma que eu acho que o Palmeiras deve estar preocupado se o Scarpa fizer gol com a comemoração, né? Porque as últimas duas, lei do ex, a arbitragem reagiu mal às comemorações. Nem acho que não é do estilo do Scarpa. Eu acho que se ele fizer um gol não vai ser provocativo. Pelo menos nunca foi o estilo dele, então não acredito que seja. Mas a gente vai falar de lei do ex se ele fizer gol. Quero ver se ele não fizer.